E o tema de hoje é esse daí, o anticristo e o seu domínio. No domingo passado nós falamos sobre o após o arrebatamento, né? O que sucede depois do arrebatamento da igreja. E a gente acabou tendo algumas indicações, e uma das coisas que apontava seria também para o domínio do anticristo, a qual a gente vai estar abordando de uma maneira mais específica. Então, o anticristo e o seu domínio. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Daniel, capítulo 7, versículo 24, somente aí a parte B, e o verso 25. O outro irmão pode abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao 6. O outro irmão em 1 João 2,18. E o outro, Apocalipse 13, de 1 ao 8. Daniel 7, 24, a parte B até o 25. Quem achou aí, por favor, pode ler. Seus 10 chifres são 10 reis que governarão esse império. Então surgirá outro rei, diferente dos 10, que subjugará 3 reis. O verso 25. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá a posição do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas, suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo. Tempos e meio tempo. Pronto. Então a gente vai vendo aí, né, que o anticristo, ele vai tentar mudar aí as festas sagradas, né? E ele irá propor aí esse período aí de um acordo de tempos, uma metade de tempo e um tempo, né, que você acabou de ler. Vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao 6. Ninguém de maneira alguma visitando, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos diziam quando ainda estavam conosco, e agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então a gente percebe algumas coisas aí que a José acabou de ler, e o Cleverson também leu a respeito das festas, a respeito também do templo, né, que ele se assentará ali, se proclamará a Deus, e tudo leva a indicação de que o templo ele será reconstruído novamente, no templo de Salomão. Muitas pessoas têm dúvida, né? Será que um dia vai ser reconstruído? Porque tem a questão do conflito, né, entre os judeus e o povo muçulmano, e lá é onde o território que é para ser construído, o templo de Salomão, fica dentro do território muçulmano. Então os judeus não podem ir lá. O local mais perto que eles podem chegar é o Muro das Lamentações, por isso é chamado de Muro das Lamentações, porque eles ficam ali orando, né, clamando a Deus, sonhando na esperança de que um dia eles poderão reconstruir o templo, e ali eles lamentam diante do Senhor, né? E por isso também é conhecido como o Muro das Lamentações. 1 João, capítulo 2, verso 18. É já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por isso conhecemos que já é a última hora. Então a gente vai vendo a respeito da última hora, e outra coisa que a gente leu lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, é a respeito de que ele ainda não era o momento dele se manifestar, porque há alguém que impede a manifestação do anticristo, né? E a irmã acabou de ler que no final dos tempos muitos anticristos apareceriam, né? Então apontando para um indício de que há um tempo final. Então a gente entende através dos estudos bíblicos que a única pessoa que pode refrear, né, o anticristo nesse período em que ele há de ser manifestado vai ser quando a igreja for arrebatada. Porque a igreja é arrebatada e o Espírito Santo, né, que habita em mim, habita em você, a igreja subirá, e todos nós que somos hoje cheios do Espírito Santo de Deus, que fazemos parte da igreja, você vê que essa igreja aqui na terra, ela ainda consegue incomodar muita gente. Hoje, apontando para os tempos finais, a gente percebe que muitos anticristos já aparecem. Mas como, pastor, isso?
não tem gente que coloca como proposta de aprovação de lei, projeto para liberar, por exemplo, aborto, anticristos. Não tem pessoas que colocam como projeto de lei para que se aprove, por exemplo, pena de morte. Aqui que a palavra de Deus nos ensina, não matarás. Existem N situações em que se a igreja não tivesse presente na face da terra, muitas atrocidades estariam acontecendo. Então, a igreja acaba refreando, aí o anticristo de se manifestar. Mas aí, irmão, então o Espírito Santo sobe para a igreja, ele não vai ficar mais atuando na terra, atua assim, tá, irmão? Porque assim como que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo também, ele é onipresente, ele pode estar em qualquer lugar, mas só que quando a igreja subir no arrebatamento, o Espírito Santo de Deus, ele não estará operando como ele operara durante o período da igreja aqui na face da terra. A igreja subiu, ele vai continuar presente, até porque os judeus serão cheios da presença de Deus durante o período da grande tribulação, quando eles reconhecerem o Senhor como Salvador. Então o Espírito Santo vai estar aí presente sim. Apocalipse capítulo 13. Depois veio um monstro que subia do mar, ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres, e nomes, que eram blasfêmias, escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo, os seus pés eram como de urso, e a sua boca era como de um leão. E ao monstro, o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia se sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu a autoridade para agir durante 42 anos. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Aí quando você lê em Apocalipse, você vai perceber que existe muita linguagem figurativa. Por exemplo, todas as vezes que você lê a respeito de chifre, e aqui tinha tantas cabeças e tantos chifres, os chifres está relacionado a poder. As cabeças aí, elas vão representar reinos, os chifres vão representar poder, pessoas que vão se levantar no meio das nações, no meio de reinos, com determinado poderio. E a respeito dessa besta, que ela recebe um golpe de morte, que o dragão, ela dá poder a essa besta, a besta aí é o anticristo que a gente está tratando, tem duas bestas, uma que surge do mar e a outra que surge da terra. Uma besta ela é o anticristo e a outra é o falso profeta. Você percebe que Satanás, ele sempre tem que imitar as coisas de Deus. Por exemplo, nós sabemos que existe uma Santa Trindade. A Santa Trindade, quem que faz parte dessa Santa Trindade? Quem que é? Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a Santa Trindade. Da mesma maneira, Satanás ele vai ter a trindade dele, que vai ter o anticristo, falso profeta e o próprio Satanás, onde eles formarão aí essa trindade satânica, que eles estarão atuando de uma maneira ferrenha durante esse período aqui, tá, irmãos? Da grande tribulação, que é o período que será um período de domínio do anticristo. Hoje, pode ser, eu não afirmo de uma maneira categórica, que o anticristo está no nosso meio, mas pode ser que ele esteja aí de uma maneira camuflada, porém, nós não temos como dizer quem é, e assim, fulano de tal aí é o anticristo.
pode ser que ele esteja aí, mas ele não atuará de maneira plena, porque lembra que ele poderá se manifestar e atuar sem ser refreado só quando ele subir. Pois bem, esse dragão aí, há pessoas que conjecturam que tem um país aí que é conhecido aí como o dragão aí do Oriente. Quem que é o dragão vermelho? E aí você vê que a China ela tem um poderio bélico grande, né? E o anticristo ele vai se levantar como um grande líder mundial. Então é uma teoria que as pessoas podem achar plausível pelo fato de que se a China pega todo o seu poderio bélico e dá esse poder aí ao anticristo, como a gente acabou de ler. Mas a grande realidade é que esse dragão aí, por estudos que a gente faz, a gente acaba entendendo que é o próprio Satanás, tá? A gente não vai colocar isso no nome da China não, porque é a situação que o dragão aí é o nível mesmo. Então vamos lá. Temos percebido as nações se organizando em blocos, né? Você vê aí o G12, OTAN, os BRICS, né? Mercosul, então vários países aí se organizando em blocos. Tudo isso daí terá uma facilitação para quando o anticristo eles apontar como o chifre pequeno aí que nasce e acaba derrubando os outros dois. Esse chifre pequeno ele faz alusão ao anticristo, que quando ele se colocar como líder, ele vai pegar as nações já organizadas em blocos, e aí ao invés de ele sair nação por nação fazendo um tratado com presidentes, né, ficará mais fácil ele chegar com o líder de cada bloco e dizer assim, ó, quero propor um período de paz. E esse cara, ele vai ser reconhecido como um grande líder mundial, como jamais foi visto na face da terra, porque ele vai conseguir resolver aquilo que é um problema mundial para todos, né? Haverá um momento de paz e prosperidade. Lembra que Satanás ele quer imitar as coisas de Deus? A gente tem um reinado que será liderado por Cristo, né, que é o reinado milenar, o reinado de Cristo, que haverá paz e prosperidade, né, durante 1000 anos. E aí Satanás ele tenta imitar as coisas de Deus, e no início da grande tribulação ele irá propor um período de paz, que é aquele acordo que o irmão Kleber estudou no começo aí de Daniel 7, né, do 24 ao 25, onde ele propõe um acordo de paz aí. Então a gente vai vendo, irmão, biblicamente muitas coisas aí apontam para aquilo que a gente vê que o cenário está se montando para alguma coisa, e esse cenário que a gente vê se montando para esse domínio aí do anticristo. Então vamos lá, você percebe o mundo se organizando em blocos. E outra coisa, talvez este líder, como a gente já falou, ele esteja aí camuflado, esperando o momento de se manifestar. Enquanto a igreja não for arrebatada, ele não poderá se manifestar. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 e o 8, vai dizer o seguinte, eu vou ler esse daqui. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado. Então existe um que resiste. O ministério da iniquidade, ele já opera. Que ministério é esse? É o ministério do anticristo. Você vê que muitas coisas vão acontecendo no mundo, que a gente vai vendo coisas que vão se aprovando aí de uma maneira horrenda, né? Por exemplo, a questão que se discute da eutanásia, a questão que se discute do aborto, a questão que se discute lá do meu corpo, minha regra, né? Então se a mulher simplesmente foi um negócio mal planejado na gravidez, ela pode abortar quando acabou, é meu corpo, minhas regras, né? E a gente vê esse tipo de coisa sendo discutido. Então você percebe esse ministério hoje da iniquidade operando. Só que existe uma pessoa que freia esse ministério. Aí se levanta lá a bancada evangélica, opa, esse negócio não pode ser. Aí os crentes acabam sendo o quê? Os retrógrados, né? Aqueles que travam o progresso. Um dia, para esse povo aqui, a gente vai deixar de ser empecilho. E aí é quando na cabeça deles eles vão prosperar, quando eles vão ter um progresso. Então vamos lá. A parte que a gente leu aí do verso 8, vou repetir. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor, o verso 7, eu vou repetir o verso 7 e depois o 8. Porque o ministério da iniquidade já opera, somente há um agora. Resiste até que do caminho seja tirado. E então será revelado o iníquo, aí sim ele vai ser revelado quando a igreja for tirada. A quem o Senhor consumirá como
o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vida. Então, está em 2 Tessalonicenses, para quem está anotando, capítulo 2, do verso 7 ao 8. O anticristo será um homem personificando o diabo, porém apresentando-se como se fosse Deus. Onde é que está escrito isso, irmão? Daniel, capítulo 11, verso 36, alguém lê, por favor? O rei da Síria fará o que quiser. Ele será tão vaidoso que se pensará que está acima de todos os deuses e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses. Ele fará tudo isso até que Deus o castigue, pois Deus o castigará de acordo com o que já decidiu. Um dos tratamentos também do anticristo, irmão, quando a gente lê o rei da Síria, né, uma das nomenclaturas que se é dada também para o anticristo, né, o assírio, porque traz uma indicação de onde provavelmente ele virá, né, e depois a gente vai ver isso daí. 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, diz assim: ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Outra indicação que a gente vê que o templo será reerguido, ele vai se entrar no templo, vai se proclamar Deus. Então você vê uma pessoa que é personificada aí, o diabo, só que ela se aparenta de uma maneira agradável, onde ele vai, com seus ensinamentos, propagar uma religião falsa durante esse período aqui, porque esse momento que a gente vive hoje de apostasia, que indica os tempos sinais, o inimigo ele vai usar a própria religião, porque sabe que a religião ela traz um acalento para o coração do homem. Por exemplo, hoje a gente vê algumas igrejas aí ditas igrejas inclusivas, né? Onde você vê pessoas que defendem a ideologia de gênero e onde um homem barbudo, cabeludo, louro, se veste como uma mulher, né? E começa a louvar naquela igreja ali. E por que eles têm uma facilidade de atrair muitas pessoas para aquele culto? Porque a grande realidade é que a Bíblia, naquilo que ela aponta como que é certo e errado, e algumas pessoas sentem no seu coração que elas andam por caminhos errôneos, a nossa alma ela grita por Deus, e ali é como se fosse uma gota, né, serena na alma daquelas pessoas que estão vivendo num mundo de iniquidade, e é como se de alguma maneira elas trouxessem afago para a sua alma. Mas a Bíblia diz, né, irmão, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, né? E a gente sabe que não é de qualquer maneira que a gente vai entrar na glória de Deus, mas o anticristo ele vai começar a usar dessa tática para montar uma igreja inclusiva, uma igreja que tudo pode, ou quase tudo pode, durante o período do seu domínio, para que as pessoas sejam alcançadas por essa religião falsa que vai se levantar aí nesse período do domínio do anticristo. E a gente percebe, irmão, que isso é tão real que a gente consegue ver o protótipo disso acontecendo nos dias de hoje. Nós temos vivido o princípio das dores. Os tempos que a gente tem vivido são os tempos finais, mas o tempo final ele está para acontecer, e aí a gente vai ver tudo isso que está sendo projetado hoje está como um protótipo daquilo que o anticristo vai usar para quando ele estiver atuando. Até aqui tudo ok? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. A besta ou o anticristo será um personagem de uma habilidade e capacidade desconhecida até hoje. Será o maior líder de toda a história, acima de qualquer famoso general ou governante mundial conhecido. Será um homem de excelente personalidade. Sua sabedoria e capacidades serão sobrenaturais quando consideramos seus atos à luz dos relatos bíblicos, né? O cara vai ter poder, irmão, de operar grandes maravilhas, né? E as pessoas irão se maravilhar com ele. Será um grande demagogo, influenciará decisivamente massas com os seus discursos inflamados. Abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, verso 5. Foi permitido ao moço se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. Ele recebeu autoridade para agir durante 40
Então você vê aí que ele recebe essa autoridade. Apocalipse 13, verso 3. Uma das E que uma das cabeças da besta vai ser mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Então a gente vê, irmão, que o anticristo, ele estará envolto aí de sinais de maravilhas, né? Onde as pessoas elas irão lhe render admiração, e isso marcará a passagem dele, e as pessoas irão se inflamar com seus discursos, tá? Devido a esses sinais de maravilhas que ele há de operar. Ele exercerá influência e fascínio sobre as massas, afinal, ele será como um Messias redentor da humanidade. Por que isso? Porque ele vai chegar num momento, irmão, que ele vai resolver grandes problemas. Imagina, a igreja foi arrebatada, muitas pessoas estão passando por situações de adversidade, porque existe uma crise global, existe uma instabilidade. Uma das coisas que marca os tempos finais são que nação há de se levantar contra a nação. A gente vê isso hoje acontecer, reino contra reino, guerra de tarifa, né? O tarifaço para cá, tarifaço para lá. A gente vai ver uma instabilidade no mundo, onde a tendência daqui para frente é piorar. E então, quando a igreja é arrebatada, o anticristo ele vai arrastar as massas com seus discursos, e ele vai propor situações em que o povo vai entender que esse cara aí resolveu o nosso problema econômico, resolveu o nosso problema aí político, social. Não existe mais Rússia e Ucrânia querendo um matar o outro, não existe mais conflito entre judeu e muçulmano, não existe mais guerra entre a China e qualquer outro país, não existe mais guerra entre os Estados Unidos e qualquer outro país. E o que acontece? As pessoas vão olhar, esse cara aí é o cara. E aí o que acontece? Ele vai resolver o problema da humanidade e vai ser reconhecido por isso, tá? Por isso que os judeus irão acreditar que esse cara vai ser o Messias, irmãos. Mas o Messias, a gente sabe muito bem que foi rejeitado o verdadeiro, né? Foi rejeitado pelo povo judeu aí há mais de 2.000 anos atrás, que é o nosso Jesus, né? Alguns nomes pelo qual é chamado o filho da iniquidade: o homem do pecado, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, ou o chifre pequeno, né? Lá em Daniel 7:8, fala lá desse chifre, ou o príncipe que há de vir, Daniel 9:27, ou, aí houve um erro de digitação, tá? Ou Assíria, mas ou Assírio, que está lá em Miqueias, capítulo 5, verso 5, mas aí essa tradução ela vai ficar melhor na tradução brasileira, tá? O anticristo surgirá da área do antigo Império Romano, porque em Daniel 9:26, vamos lá ver o que está escrito? Daniel 9:26, quem achou pode ler. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. Daniel capítulo 9, verso 26. Depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o novo príncipe que há de vir destruirá a cidade e o lar. E o seu fim será como uma abominação, e até o final será guerra. E estão determinadas as nações. Então, aí você separava um concerto por uma semana, e na metade da semana para cessar o sacrifício e a oferta de graça. E sobre as águas das abominações virá o seu ador. Isso até a consumação. E o que está determinado será segundo a sua visão. então vamos lá. Então, após as 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo. O povo do príncipe que virá, aí você vê uma das nomenclaturas do anticristo, o príncipe, que virá, destruirá a cidade do santuário. Isso daqui, irmão, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano invadiu Jerusalém, e se cumpre aquela profecia em que os discípulos sentam lá com Jesus, em Mateus 24, perguntam: mestre, quando acontecerão essas coisas? E aí o Senhor fala, que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubado. Então 70 depois de Cristo se cumpre, e isso daqui foi profetizado por Daniel. Então, da onde que veio, esse homem aí que destruíra a Jerusalém, a cidade de Jerusalém?
ele foi, na realidade, foi o povo romano, né? O cara que foi o protagonista desse desastre aí, né, contra a cidade de Jerusalém, foi um homem sírio, né, nativo da Síria, o Antíoco Epifânio, né? Ele é um tipo do futuro anticristo, irmão, porque da maneira que o próprio anticristo vai atuar, esse cara aqui ele já fez. No ano 70 ele profana, né, o templo lá em Jerusalém, fazendo sacrifício, queimando o porco dentro do templo, onde é narrado lá a história dos hebreus, né, lá por Flávio José. Então esse homem aqui, ele faz tal coisa e o próprio anticristo ele atuará da mesma maneira. Então, por isso, esse sírio também é uma das expressões usadas aí para o povo anticristo. Inicialmente, para galgar poder, ele derribará 3 reis. Daniel capítulo 7, verso 24. Daniel capítulo 7, verso 24. Achou? Pode ler. Enquanto as 10 pontas daquele mesmo rei se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Ok? Daniel 7, 24. Os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantarão, e um outro se levantará após eles, e ele será diferente dos primeiros, e ele subjugará 3 reis. É como está aqui na minha versão. E aí o que acontece? A gente falou aqui que chifre está relacionado a poder, né? Então, quando o próprio anticristo ele confrontar esses outros chifres, que são pessoas de poder, o chifre está relacionado a poder. Então, serão provavelmente 2 pessoas que têm pessoas de grande referência relacionado a uma questão de posição no mundo. Então não se sabe quem que é, mas quando ele vier, ele vai operar de uma maneira que ninguém de repente vai dar nada por ele, mas ele vai conseguir abater 2 pessoas, irmão, de posição mundial relevante, e as pessoas vão começar a olhar para o anticristo com mais cuidado. Tipo hoje, por exemplo, o Brasil, ele foi questionado, né, pelo gerente lá da OTAN, pedindo um posicionamento como integrante lá dos BRICS, para que ele parasse de comprar petróleo e comprar fertilizante lá da Rússia, porque o Brasil acaba injetando dinheiro lá e querendo ou não financiando aquela guerra. Só que o dinheiro grosso, irmão, vem de um outro país que faz parte dos BRICS também, que é Brasil, Rússia, Índia e China. A China é o que mais injeta dinheiro na Rússia e financiando aquela guerra que está até hoje, Rússia e Ucrânia. E aí o que acontece? O pessoal da OTAN chega lá e fala assim, ó, acabou essa situação, vamos querer um posicionamento aí, e a gente quer dizer o seguinte, ó, povo do Brasil, para de comprar petróleo e para de comprar aí fertilizante da Rússia, né, porque senão o negócio vai pegar para vocês. Irmão, se o Brasil parar de negociar com a Rússia, a gente vai influenciar alguma coisa nessa guerra que está acontecendo? Não, né, porque o Brasil Isso, a África do Sul ela entrou também nos BRICS, tá? Tem alguns outros países que fazem parte agora dos BRICS. Muito bem lembrado, Edson, você está de parabéns. Tem mais países aí, tá? Que entrou fora da África do Sul. Mas de uma maneira originária, né? O que dá referência a essa sigla aí dos BRICS é Brasil, Rússia, Índia e China. E depois entrou alguns outros países. Mas não afetou a nomenclatura dessa junção de países. E aí você percebe que... Oi? O S no final é a força em inglês. Salteado. Não, é você fala, mas fala inglês, mas a força é Top. Obrigado aí pela contribuição. Então vamos lá. Além disso, ele usará de astúcias e habilidades sobrenaturais para as novas conquistas e o engano marcará a sua atuação. Daniel capítulo 8, verso 25. Quem achou pode ler. E eu, Daniel, enfraqueci, que estive enfermo muitos dias. Então levantei e tratei o negócio com ele. E espantei acerca da questão. Não havia quem entendesse. Muitas nações
Apocalipse, capítulo 17, verso 13. Apocalipse 17, 13. Quem achou pode ler. Eles têm um propósito, darão o seu poder e a sua autoridade a Deus. Aí, eles têm uma somente, né? E darão o seu poder e força à besta. Então, muitos países irão se aliar, né? Eles vão consentir em ficar sob o domínio aí da besta. E o seu período de ascendência será de 7 anos. Onde é que está escrito isso, irmão? Daniel 9, 27, com a leitura complementar lá que a irmã Eva fez, né? E ele fará um conselho com muitos por 7 anos, que será esse período aí que vai haver paz no meio da humanidade, né? E esse período de paz aí será possível. Os judeus entrarem lá no território muçulmano e levantarem lá o templo, né? E ali o templo será um local de culto, irmão, onde o anticristo vai se assentar lá como o Messias dos judeus, né? E depois vai acabar profanando ali o templo. Quando o homem resiste à verdade de Deus, ele facilmente aceita a mentira de Satanás. Por isso, os homens crerão facilmente nas promessas do anticristo. Vamos ler lá 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 ao 12. Dá aí para a gente, por favor. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Só um minutinho. Ó, e esse segundo a sua vinda é segundo a eficácia de Satanás. Está falando do anticristo. O dragão lá que dá esse poderio à besta, percebe que é o próprio Satanás, ele vai atuar segundo a eficácia de Satanás. Pode continuar? E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não recebem o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação dele para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, lembra que a igreja será arrebatada e nesse período do anticristo aí, as pessoas rejeitaram a verdade, elas vão ser facilmente enganadas por Satanás, vão ser entregues à mentira e por conta disso eles sofrerão, porque a última dispensação é a dispensação do juízo, é um juízo de Deus sobre a iniquidade do homem. Então a igreja é levada santa e imaculada, aqueles que ficarem passarão por uma grande tribulação, onde Deus derramará do seu juízo, e essas pessoas que aqui estarão, de uma maneira, como haverá oportunidade de salvação, nesse primeiro momento Satanás ele prepara o coração dos homens, ele prega uma mentira, ele estabelece uma falsa religião, e fala assim, olha, todo mundo pode ir para o céu, afinal Deus é bom, ele ama todo mundo, e aí quando ele for apontado como um profeta, como um homem de Deus, as pessoas irão ter uma admiração por ele, e irão ter por verdade o nome daquilo que ele fala. O que acontece? Aí quando depois a gente vai estudar aqui de uma maneira mais específica, ele implantará a sua marca, e as pessoas que receberem a marca da besta, elas não obterão salvação, e aí aquelas pessoas que irão relutar contra todo o sistema do anticristo e não aceitarem a sua marca e reconhecerem o senhorio de Cristo sobre a sua vida, eles serão salvos. Você percebe que o próprio povo judeu irá reconhecer o Senhor como Salvador nesse período aí, né? Será o último tratamento também de Deus para com o povo de Israel, onde eles aceitarão o senhorio de Jesus Cristo. Mas aí o que a gente percebe é que isso tudo será marcado pelo engano de Satanás, aí, pelo engano do anticristo, né? Ele vai ludibriar o pessoal para que o pessoal não tenha salvação. Então ele quer arrastar o maior número de pessoas, irmão, com ele para o inferno. Então ele tem uma ambição muito grande em preparar o terreno para que quando ele estiver atuando aí no período de grande tribulação, ele possa levar o maior número de pessoas possível para o inferno junto com ele. Até aqui tudo ok? Diga aí, mano. O anticristo é um ser humano? O anticristo será um ser humano, só que uma pessoa que ela vai personificar o próprio Satanás. É aquela pessoa ali, rapaz, aquele fulano ali é o diabo de vida. E você percebe que até nisso Satanás ele vai imitar Deus, porque quando Jesus Cristo ele vem à terra, ele é o quê? Deus encarnado. E aí da mesma maneira o anticristo ele vai ser o Satanás em forma de gente. Então o anticristo ele vai ter atributos aí que as pessoas vão olhar, rapaz, esse cara é a personificação do diabo, a trindade satânica, né? Então o anticristo, uma pessoa de carne e osso, mas que será dado poder a ele, assim como Jesus fala, foi me dado por Deus Pai, né, todo o poder no céu e na terra. Da mesma maneira o anticristo
ele vai receber o poder do dragão. E a gente tem percebido aqui que o dragão é o próprio Satanás. Então, o anticristo, uma pessoa, recebe o poder de Satanás para poder atuar com sinais e prodígios. Satanás ele não tem poder de fazer coisas acontecerem? Por exemplo, lembra lá quando o povo de Israel, eles estavam por sair do Egito, que aí Deus usou Moisés com sinais e maravilhas para que o faraó acreditasse que era Deus falando através dele? Moisés joga o teu cajado aí na terra, aí o cajado virou cobra. Lembra? Mas da mesma maneira, os macumbeiros do faraó lá, eles não jogaram o cajado deles no chão e também não virou serpente? Satanás tem poder para fazer maravilha. E aí o que acontece? Você vê a situação que é real. Então, o anticristo é uma pessoa que vai ter poder de fazer maravilhas, né? Que será um poder entregue por Satanás para ele poder atuar nesse período aí. Mas ele vai ter a consciência de que ele é o anticristo, ou ele vai ser uma pessoa que vai nascer diferente da sociedade? Não digo tanto, né? Mas ele vai ter operar algumas coisas e ele vai se sentir, na verdade, só uma pessoa, sei lá, diferente. Então, provavelmente ele vai vir como uma pessoa normal, vai nascer de parto normal, vai nascer uma criança normal, mas que de repente, durante o seu período aí que ele vai crescendo, ele vai ser uma pessoa diferenciada. Se ele vai ser um demagogo, se ele vai ser uma pessoa versada, se ele vai ser uma pessoa intelectual, você vê que ele vai ser uma criança diferente, irmão. Ele não vai estar tendo tempo, não vai ter tempo para perder brincando. O negócio dele vai ser estudar, o negócio dele vai ser formação, o negócio dele vai ser estudar ciências políticas, e então ele vai crescer uma pessoa diferenciada, e ele vai despontar do cenário mundial como um homem que tem um conhecimento aqui, sócio, político, econômico e religioso. Por último, essa parte religiosa que vai marcar essa passagem dele, porque ele vai se proclamar o próprio Deus. Então, em que momento é esse que Satanás vai entregar o poder para ele? Eu não sei. Talvez no momento que ele aparecer no cenário mundial, né, como esse pequeno chifre que derruba os outros dois, mas ele pode ser que esteja no nosso meio. Mas por que ele não atua com esses milagres e maravilhas que Satanás dá para ele? Lembra que a gente leu lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que ele não pode ainda se revelar por conta de que a igreja refreia ele? Então, enquanto a igreja estiver aqui, a gente não vai ver ele atuando com essas maravilhas aí que Satanás pode dar por ele, então, para ele, né? Então a gente não sabe, né? A gente não sabe quem ele é, mas sim, Eduardo, ele vai ser uma pessoa normal, mas só que dotadas de poderes aí dados por Satanás. Só que nesse exato momento, se ele tem esse poder ou não, ele não pode manifestar ele agora. Não sei se eu consegui. Tem gente que está né? Então tem gente que adora brigar, talvez ele saiba que ele seja o anticristo, sim, Jesus. Não acredito que não. E por mais que essa é a verdadeira, ele sabe que ele vai atuar pelo anticristo. Ele vai se achar que ele está fazendo bem. Isso, ele vai se achar, tipo assim, nem quando Jesus veio na Terra. Ele veio já sabendo que ele ia ser o Salvador. Sim. Entendeu? É isso mais ou menos. Talvez sim, talvez ele saiba e entenda quem ele é. Mas de alguma maneira ele não pode dizer para ninguém se ele tem essa ciência, né? Ele não pode sair dizendo para ninguém quem ele é. Mas ele vai saber, ele vai ter essa consciência, né? Eu acredito que sim. Esse povo acha que porque eu acredito que ele vai ser preparado desde o momento que ele nascer, né? Pelo pessoal aí que será, sei lá, que é usado aí pelo próprio Satanás, para que essa criança cresça perfeita e saudável e cresça em toda a instrução, né, que ele vai ter. Então vai ter que ter uma preparação. Então talvez o pessoal que vai ser usado aí entende que aquela criança ali talvez seja o salvador da humanidade, né? E aí, diante dessa promessa, talvez eles entendam, rapaz, esse cara aqui talvez seja aquele quem a gente espera, mas não sei se ele vai ter essa consciência, não tem como a gente afirmar de uma maneira categórica, mas vai chegar um determinado momento que ele vai entender sim o seu propósito diante de um cenário que vai estar sendo todo desenhado. Então vai chegar um momento que eu acredito, né, que ele vai entender que ele próprio é o anticristo. Agora, com quantos anos ele terá quando isso acontecer? E como a gente já disse, talvez ele já esteja aí, até sabendo já quem ele é, entendendo o seu propósito, mas ele não pode se manifestar por conta que a igreja não está aqui.
Tipo um Hitler da vida. O Hitler é uma figura de anticristo também. A gente vê que no final dos tempos apareceram vários anticristos, né? E você vê que o Hitler, ele opera como uma figura de anticristo. Você vê que é um cara de sabedoria, de tática de guerra, política e tudo mais, mas só que ele era um cara que não era são das ideias, né? E falou, rapaz, vou acabar com os judeus, vou implantar uma raça pura na face da terra, e começou a matar gente por conta do seu propósito, né? E você vê que o anticristo ele não vai estar longe disso daí, não, irmão. Uma hora que ele se revelar, ele vai perseguir todos os cristãos na face da terra também. Só que a igreja não vai estar mais aqui, lembre-se disso. Só que vai ter cristão aqui que vai se converter ao cristianismo durante o período da grande tribulação, e esses santos eles serão perseguidos aqui, na grande tribulação. A igreja não passa pela grande tribulação, tá? Apocalipse capítulo 3, verso 10, vai dizer que o Senhor há de livrar, né, da provação que há de vir sobre a terra. E essa provação aí é algo que nunca foi experimentado na face da terra. Então vamos lá. O surgimento de uma super igreja falsa mundial. A gente já meio que pincelou nessa disso aí. Mateus capítulo 25, verso 12. Mateus 25, verso 12, fica com Mateus aí aberto. Há por toda parte muita gente religiosa insatisfeita, que deseja uma igreja mais moderna, do ponto de vista mundano. Há uma artista aí, né, brasileira aí, que por algum tempo foi reconhecida como a rainha dos baixinhos, que disse o seguinte, que a Bíblia ela estava desatualizada, que estava na hora de atualizar a Bíblia. Então, nesse final de tempo, irmão, você percebe que as pessoas elas querem ser religiosas, ao mesmo tempo que elas não estão muito preocupadas em se elas agradam a Deus ou não, com os seus gestos e as suas atitudes. A grande realidade é que as pessoas elas querem ter uma vida espiritualizada. E aí a gente percebe que nesses últimos dias a gente vai perceber pessoas querendo sim uma igreja mais moderna, dentro do ponto de vista mundano, né? Por que a igreja, poxa, lá no mundo lá tem isso, tem aquilo, por que a igreja não se atualiza, não faz assim, não faz assado? Então, eles querem uma igreja que aceita tudo, ou quase tudo, né? Esses atrativos farão parte dessa igreja mundial, né? Da igreja do Valdomiro não, né? A igreja mundial é uma igreja que realmente será implantada aí pelo anticristo. Não é que vai deixar de existir outras igrejas, é que elas se juntarão de uma tal maneira que elas se tornarão uma só igreja. Que a gente vê hoje o protótipo disso aqui acontecendo diante dos nossos olhos, através do movimento ecumênico, né? E aí a gente vai vendo o ecumenismo aí, né, sendo o protagonista, né, desse movimento onde a gente vê todas as religiões enveredando para se tornar uma só. Essa união ilícita, mundo e igreja, produzirá crentes que com certeza, quando Jesus vier, ele há de dizer o quê? Quem abriu Mateus aí? 25, 12. O noivo respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade, eu não sei quem são vocês. Em outras palavras, verdade vos digo, que eu não os conheço. Então, os crentes dessa igreja aqui, irmão, eles podem bater lá na porta e dizer, esse eu deixo entrar, eu era parte da igreja ecumênica mundial, né? eu servia lá nesse propósito e tal, apartados de mim, né? Que você percebe uma igreja enveredando para uma igreja mundana, uma igreja que não zela por princípios e valores bíblicos. E aí você vê, existe um concílio mundial de igreja, irmão, que é o CMI, né? Ele foi formado em 1948, onde foi formado lá em Amsterdã, na Holanda, que faz frente a esse movimento ecumênico mundial. A última reunião deles agora, se não me engano, foi em 2022. Os caras estão aí, desde 1948, implantando a união das igrejas. E a gente está vendo diante dos nossos olhos, e muitas pessoas têm passado desapercebidas. Hoje você vai num local onde você vê culto, onde tem um pastor, onde tem um padre, onde tem um pai de santo, onde tem um judeu, e todos eles ali dizem que estão adorando o mesmo Deus. O ecumenismo aí é o que está preparando o mundo aí para fazer parte dessa religião mundial, tá? Você já viu isso aí por aí? Quem lembra daquele programa Esquenta, da Regina Casé? Teve um programa dela lá que ela juntou
várias pessoas de várias religiões e eles fizeram lá um programa ecumênico, um padre, um pastor, acho que tinha judeu também, e pessoas das religiões aí, como é que fala lá que agora afrodescendentes, né? E aí pessoas que estavam ali cultuando, segundo elas, o mesmo Deus. Só mudava a placa da igreja, mas que eles faziam parte do mesmo Deus. Né? Então isso daí, de onde que surge isso daí? A implantação dessa igreja mundial, ela é verdadeira, tá? Se prepare. De repente você está meio assim, mas o que isso cabe a mim porque a igreja não vai estar mais aqui, né? A gente vai ser arrebatado, irmão. Para que você entenda que tudo que a Bíblia diz é verdadeiro. Então, se você percebe que existe uma profecia para algo que ainda vai acontecer, você percebe tudo isso se montando de uma maneira que, como a Bíblia diz ser, por que a gente vai vacilar com a nossa salvação? Então, isso daqui nos dá mais fé e mais ânimo para continuarmos firmes na promessa. Porque não tem hora na nossa caminhada que dá vontade de a gente desistir, que parece que é difícil ser crente, né, irmão? E é difícil mesmo. Mas o que é que nos faz prosseguir firmes? Quando nós entendemos, irmão, a respeito desses eventos escatológicos, a gente entende cada vez mais a Bíblia como verdadeira e consegue perceber que tudo aquilo que a Bíblia diz como iria acontecer, que está acontecendo, por que a gente vai duvidar de que a gente tem risco de perder a salvação se a gente continuar vivendo uma vida meia boca com Deus? Não é melhor continuar firme? Então, isso aqui serve como aditivo para a nossa caminhada com Cristo, sabendo que, ora, o Senhor vem, ora, Ele vem, e Ele vem para arrebatar a sua igreja. E a gente sabe que a gente não vai subir de qualquer maneira, precisamos estar o quê? Firmes na promessa. Mas se porventura alguém ficar, tu já sabe como tu tem que proceder. E até nisso o estudo bíblico favorece, tá? Porque quem vai ficar desviado não sabe que o anticristo vai atuar com uma falsa religião, que ele vai propor um período de paz, que daqui a pouco você será chamado, convocado por uma nova administração mundial, onde eles vão fazer um novo levantamento de pessoas no mundo, para que você receba aí uma numeração, para que você possa comprar e vender. Isso implica na marca do anticristo. E aí você vai estar aqui pensando assim, será que eu recebo essa marca? Mas lá eu aprendi, a igreja subiu, eu fiquei, mas eu estudei e vi que o negócio é sério. Então, até nisso daí a Bíblia vai corroborar, né, para as pessoas que ficarem aí no passeio da chamada, entenderem que, como elas devem proceder. Eu acredito que aqui ninguém vai querer ficar. Então vamos lá. O atual movimento carismático também se inclina na direção de uma igreja mundial, ou unificada. Sim, haverá uma super igreja mundial nos últimos dias. Será uma igreja muito rica, que terá o apoio da besta, e o perfil dessa igreja não está lá em Apocalipse capítulo 17. Depois você deixa separado aí para você ler na sua casa. Essa igreja mundial, ela vai ter essa característica aí do Apocalipse 17. E aí vai falar da grande Babilônia. É uma igreja que flerta com o mundo. O mundo bebe o vinho que a grande Babilônia dá para ela, e se encanta por aquilo que ela propõe, por aquilo que ela oferece. Essa igreja aí, irmão, será a igreja atuante aí no domínio do anticristo. Os últimos tempos da atual dispensação serão de grande religiosidade. É falso, mas será de grande religiosidade. A gente não vê hoje igreja de tudo que é tipo. E aí você vê a igreja inclusiva e a igreja da supergraça. Tu já conhece a igreja da supergraça? Que vive um movimento de supergraça? Lá, irmão, eles têm um culto igual ao nosso, eles adoram, eles louvam, falam em língua estranha, eles ministram a Santa Ceia, fazem batismo. Só que lá é o seguinte, você pode fazer um churrasco na sua casa e encher a tua cara de cerveja, está tudo certo, não tem problema. Afinal, Deus é amor. A igreja está modernizada, né? Isso daí é que você não pode tomar uma, isso aí é coisa do passado, de crente quadrado, eles não entenderam a Bíblia direito. E aí tudo lá pode, irmão. Sexo antes do casamento, porque não tem problema, Deus é amor, é isso mesmo, você tem que primeiro conhecer a pessoa que você vai ficar, né? Então a supergraça, ela prega uma situação que tu pode viver ao extremo, do jeito que você quiser, e Deus, Ele vai continuar te amando, e a salvação dele estará disponível para você, se você continuar tendo uma vida religiosa. E aí, irmão, a religiosidade, ela é uma tentativa de ligar o homem a Deus, não significa que ela vai, é algo que vai dar certo 100%, vai depender da tua caminhada com Cristo.
é de qualquer jeito que a gente se achega ao Senhor? Não é, né? A gente vê que até desde o Antigo Testamento, que fala que o Antigo Testamento era a sombra das coisas que estariam por vir, o sumo sacerdote, para poder entrar lá no Santo dos Santos, ele tinha toda uma preparação, onde ele tinha que ter uma vida de consagração. Tem pessoas aí que antigamente ensinavam, né, que o sumo sacerdote, ele entrava com sinetas penduradas no seu corpo e uma corda amarrada na sua cintura, onde os outros sacerdotes ficavam do lado de fora do templo. E ele ia lá no Santo dos Santos, e se ele chegasse lá em pecado, ele era fulminado. Então o pessoal ficava lá de fora. Se o sino parou de bater, rapaz, o homem estava em pecado, caiu lá e foi fulminado. Se a gente entrar lá, a gente vai morrer também. O que a gente faz? Puxa a cordinha. E aí trazia a pessoa lá. Mas você percebe que existia toda uma caminhada para a pessoa poder adentrar na presença de Deus. E aí você acha que hoje, de qualquer maneira, a gente pode se achegar ao Senhor? É difícil, né? Então tem pessoas que pensam que a porta ficou mais larga, né, para a salvação. E a Bíblia diz que o caminho é estreito. A porta e o caminho continua sendo estreito, tá? Largo é o caminho da perdição. Mateus capítulo 24, Mateus 24, do verso 23 ao 26. O outro irmão abre em 2 Timóteo 3, você vai ler o verso 1 e o 5. O outro irmão abre aí, por favor, em Apocalipse capítulo 13, do verso 13 ao 16. Mateus, portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. 2 Timóteo 3, o verso 1 e o 5 somente, tá? O 1 e depois o 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Serão religiosos, verso 5, serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitaram o poder capaz de dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Apocalipse capítulo 13, o verso 13 até o 16. Esses 3 versículos somente. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesses em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada e vívia. E for-lhe concedido que se o Espírito Santo a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, a gente percebe aí que, diante de tudo que a gente leu, que o diabo, ele não vai desprezar a religião, tá? Então, quando você ouve falar, olha, vem me ver, o Cristo está aqui, o Messias está aqui, ó, corre daí porque é mentira. Então, por que ele fala isso? Porque existirá um propósito diante da grande tribulação, onde quer que os judeus, eles reconheçam Jesus Cristo como Messias. Mas só que vai aparecer o Messias lá, onde as pessoas vão estar dizendo, olha, vem cá ver, o Messias está aqui, né? E a gente percebe que é algo que o inimigo ele vai bater em cima da questão da religião. Então, outra coisa aí que a gente vê que isso daí vai acontecer, e de repente as pessoas se perguntam, né, mas onde se dará o movimento dessa grande igreja, né? Onde que vai acontecer esse irmão? É em Jerusalém, lá em Mateus capítulo 24, verso 15, fala lá, Mateus 24, 15, vai dizer, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda.
Então, o que isso acontece? O templo ele será reconstruído. E aonde é que vai acontecer essa abominação? Dentro do templo. Então, essa situação aí nos aponta aí que o caminho, né, está sendo preparado, a apostasia está aí. E essa apostasia, o que é a apostasia? É as pessoas que elas têm deixado de acreditar naquilo que elas acreditavam. A apostasia ela marca o início do final dos tempos, né? Os princípios das dores, né? A gente vê que muitas pessoas, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, o anticristo chegará no momento onde as pessoas estarão sedentas, querendo de alguma maneira entender o sentido da vida, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, e aí de repente ele com toda uma sabedoria, tem poder de fazer cair fogo do céu, vai ter um golpe fatal na sua cabeça, onde de repente, né, ele será sarado daquela morte, e as pessoas olham, quem é como esse, né? E aí vão seguir a besta de uma maneira cega, e tudo que é de ensinamento que ele dará relacionado à religião, essas pessoas irão se render a ele. Outra coisa que vai acontecer aí, paz e prosperidade, são coisas que vai marcar o domínio aí do anticristo na face da terra, mas essa paz e prosperidade elas serão falsas, tá? Abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Apocalipse capítulo 6, verso 2. E o outro irmão, Daniel capítulo 11, verso 36. Quem achou em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, pode ler, por favor? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a contínua destruição, como as dores de parto que ela desagrada, de modo nenhum escapar. Então você percebe aí, a paz vai ser uma das coisas que vai ser igual promessa de campanha de político, né? Ele vai prometer, mas ele vai começar fazendo muito bem. Vai ter paz, vai ter paz. Lembra que vai ter que ter paz entre os muçulmanos e os judeus poderem entrar lá no território deles e construir o templo. Então tem que ter paz. Consegue entender por que tem que ser dessa maneira? Porque existe um movimento se formando em que tudo indica que é como a Bíblia fala. Apocalipse 6, 2. Apocalipse 6, 2. Vou só potencializar aqui o que o meu amigo Andrews acabou de ler, que a minha voz aqui é mais potente, né? E aí alguns irmãos que não entenderam, E eu vi, e eis um cavalo branco, e que nele estava assentado e tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada, e ele seguiu adiante, conquistando e para conquistar. É isso aí, Andrews? E aí você vê, o cavalo branco, e esse cavaleiro do cavalo branco, irmão, ele estava sentado e tinha um arco. O que isso significa? Sabia que existem pessoas que dizem que esse cavalo branco aqui é Jesus Cristo? Esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo montado nesse cavalo branco? Quem acha que é dessa maneira? Levanta a mão. Quem acha que é o anticristo aqui? Levanta a mão. Tem gente que está na dúvida. Quem está na dúvida? Levanta a mão. O cavaleiro do cavalo branco aqui de Apocalipse 6, você percebe que vai ter vai ter outros cavaleiros, né? Um que vai simbolizar a fome, a guerra. E aí você vai vendo, irmão, Jesus, ele não anda com más companhias, tá? Então, esse cavaleiro do cavalo branco é o próprio anticristo. Você lembra que Satanás, tudo ele quer imitar Deus, uma das coisas que ele vai imitar é o governo milenar de Jesus. O milênio vai ser um período de paz e prosperidade que vai haver no mundo, só que será um mundo regido por Jesus Cristo, onde nesse governo milenar ele vai reger com uma vara de ferro. E aí o que acontece? Esse cavaleiro do cavalo branco, ele sai para vencer, e ele usa um arco. E o que significa esse arco? Simboliza a propagação e o efeito que vai ter a sua estadia nesse período. Então vai ser algo de um grande domínio, irmão. Vai ser algo forte, onde ele vai sair, aparentemente ele vai ter uma vitória. Sabe por quê? A igreja não vai estar aqui para gerar resistência, irmão. Então ele vai sair de alguma maneira, ele vai obter vitória sim,
porque aquele que poderia, de alguma maneira, ser uma resistência, oferecer resistência, não estará mais aqui. Daniel, capítulo 11, verso 36. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses. Dirá coisas jamais ouvidas contra Deus, o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ilha se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Então, a gente vai vendo aí que tudo isso daí é o que tem por acontecer. E a gente viu aí que esse cavalo branco aí, ele é diferente daquele lá de Apocalipse capítulo 19, verso 11, né, que fala a respeito da vida de Jesus Cristo, quando ele vem com poder e glória. Então, esse cavalo branco aí de Apocalipse 6, nunca confunda com o de Apocalipse 19, porque eles não são mesmo cavaleiros. O número da besta, a gente deixou aí no final para poder tratar a respeito dessa numeração aí e o que a Bíblia nos diz a respeito da besta. Até aqui está tudo ok? Alguém tem alguma pergunta para fazer relacionada a tudo que a gente já disse? Aos poucos, tá, irmão? A gente vai trazendo à luz da Bíblia toda a situação do contexto de Apocalipse, porque tem muita coisa para ser vista e estudada que é uma sequência, estudo sequencial, que se você perde, depois fica difícil o entendimento. Mas para quem está acompanhando é muito bom, né, você ter esse estudo, porque você vai cada vez mais tendo um gabarito, uma capacidade de defender a sua tese como um pré-tribulacionista, irmão, porque muitas pessoas deixam de ser pré-tribulacionista, porque existem muitas pessoas aí aplicando estudo sobre o pós-tribulacionismo, colocando como o ponto de vista que esse aqui é o verdadeiro e a visão pré-tribulacionista é errada, e aí as pessoas, olha, estudando, entendem que o pós-tribulacionismo é o verdadeiro. Então hoje eu não quero mais ser pré-tribulacionista. E se você vai pegar alguém que tenta lhe ensinar a respeito do pós-tribulacionista, a visão pós-tribulacionista, você estará embasado para saber que essa nossa visão aqui, ela é uma visão plausível, ela é uma visão bíblica e ela é uma visão correta e que a gente tem uma correta para podermos termos base para defender. Qual que é a minha situação, irmão, de acreditar que os irmãos pós-tribulacionistas estão errados do ponto de vista deles? Já falei aqui na primeira aula, onde que a gente vai chocar, porque quando a igreja é arrebatada, e tem que se ter um tempo para acontecer o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E essas bodas do Cordeiro acontecem no céu, quando a igreja é arrebatada. Porém, em Apocalipse 19, quando Cristo vem e desce na terra, já aconteceu toda a grande tribulação, e aí os pós-tribulacionistas eles dizem que a igreja passará, porque lá diz os santos, né, que aparecem ali, que estão perseguidos, é a igreja e tal, não sei o quê, mas você vai vendo que quando Jesus, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 11, que fala que nós subiremos aos céus, né, para encontrar com o nosso Senhor no arrebatamento da igreja. Em Coríntios, ela vai dizer também que isso acontecerá no piscar de olhos, né, esse evento do arrebatamento. Você percebe que quando isso acontecer, exige um tempo hábil para isso. Porque se a igreja tem que passar pela grande tribulação, e conforme está em 1 Tessalonicenses, a gente vai nos céus, se encontra com o Senhor no momento que ele está vindo, nessa descida dele de glória, lá de Apocalipse 19, ele já vem para pisar na terra. Então a gente encontra com ele no meio do caminho e já desce. E que hora que aconteceu o tribunal de Cristo, que é para o galardão do crente? E que hora que aconteceu as bodas do Cordeiro? E quando vai acontecer? Porque tem que ter um tempo para isso, que ele já está vindo para pisar na terra. E eles não conseguem desenvolver uma linha de raciocínio a respeito desses dois eventos, meio que fica de fora. Então, meus amados, a nossa visão é muito plausível e acredito ser a mais correta. Então vamos lá, falando a respeito do número da besta. O irmão ali leu, né, lá em Apocalipse 13, em 3 coisas a Bíblia diz sobre a besta. Ela fala sobre o nome, o número e a marca. Só que agora nos é revelado o quê? Só o número, que é 666. Mas só que o nome da pessoa que será revelada após o arrebatamento da igreja, igual a gente leu lá em 2 Tessalonicenses 2, 7, 8, que a igreja refreia esse surgimento, essa revelação do anticristo, o nome dele estará vinculado a 666.
como há de se calcular, há algumas pessoas que, o fulano de tal é porque, vendo aqui contando aqui as letras do seu nome, aqui, o primeiro nome vai ter 6, o segundo está relacionado com o seu que também vai ser 6, e aí ele faz uma matemática lá e soma, né? Meia. Só que isso daí não é só especulação, tá? Pode estar certo, pode estar errado, mas a grande realidade é que a Bíblia não nos dá o nome, não nos fala quem é a pessoa. Hoje só nos é revelado um número, que é 666. Então, outra coisa que a Bíblia fala a respeito disso, da besta, é a pessoa e o nome, mas só que não nos é revelado, somente um número. A pessoa e o nome será revelado após o arrebatamento da igreja. Portanto, os que aguardam não necessitam saber disso agora. Os que aqui ficaram, esse sim eles saberão, tá, irmão? Esse daí eles vão saber. Até aqui, tudo ok? A gente já vai estar encerrando já. E está aberto aí para perguntas e respostas. A gente chegou aí no último slide. E se alguém tem algo aí para acrescentar, se alguém tem algo aí para perguntar para o Espírito Sérgio. Se alguém quiser saber o nome, é só ficar aí. Quem quer ficar aí para a segunda chamada? Ninguém quer, né? E aí, meus amados irmãos, a gente tem prazer em estar continuando com vocês. Vocês têm gostado desse estudo? É um estudo pesado, né? É um estudo que exige muito, tá, irmão, de quem está preparando. E é um estudo que tem me pedido bastante atenção. Então, assim, eu me sinto muito feliz e alegre de ter vocês aqui comigo, porque eu sei que não tem sido em vão, né, as horas que eu tenho me dedicado a esse estudo aqui, para poder atender uma necessidade, uma paixão que eu vejo aí dos irmãos, né, por querer saber mais a respeito dos tempos finais. Irmão Cléber? Sugestão da irmã Melissa, depois, no final desse assunto, a gente fazer uma apostila com todo o material que você preparou. Pronto. Quem quer a apostila? O livro que eu estou usando de referência, caso os irmãos queiram comprar, você vai achar em qualquer livraria evangélica. É o livro do Antônio Gilberto, O Calendário da Profecia. Então, todo estudo que eu estou aqui aplicando para vocês, eu estou usando como base este livro. Ele é um pastor, né, da Assembleia de Deus, a qual o senhor já o recolheu, e o livro que eu estou usando por referência é esse aqui, O Calendário da Profecia, Antônio Gilberto. É um livro baratinho, então você compra ele aí barato, tanto pela internet como qualquer livraria evangélica. A leitura dele aí, se você ler com atenção, não é uma leitura complicada, você terá aí um fácil entendimento, mas depois a gente pode passar tudo que eu tenho levantado aqui por estudo, porque como eu tenho usado ele como referência, algumas coisas aqui eu tenho acrescentado, né, algumas outras coisas eu tenho pego outras fontes para poder incrementar esse estudo aqui que a gente tem feito a respeito, né, dos tempos finais. Ok? Boa ideia, queridos. Meus amados, obrigado pela atenção. Até a próxima EBD e que Deus abençoe cada um.